A gente tem uma identidade muito bem formada. Quando eu falo essa identidade, eu acho que a gente tem que ter essa identidade formada em Deus, assim, sabe? Quando eu sei quem eu sou em Deus, eu sei que eu não sou uma mamãe. Eu sei que eu não sou uma má esposa. Eu só estou num momento de adaptação. E Deus me afirma nisso. Que eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe. Então esse tempo não vai definir quem eu sou. Seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres Reais. Para mim é um privilégio, um grande prazer ter você aqui comigo. Afinal, o propósito desse podcast é dar voz às mulheres da vida real. Mulheres fortes, mulheres que batalham todos os dias, que constroem suas histórias, mulheres que têm lições de vida a nos ensinar, mulheres que deixam sua marca no mundo. Então esse é um espaço reservado para essas mulheres poderem compartilhar suas histórias únicas e especiais e também nos ensinar através dela. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Simplício, sou mentora de posicionamento, sou empreendedora há mais de 13 anos e tenho uma longa carreira aí no empreendedorismo e na fotografia. E hoje eu trabalho exclusivamente com mulheres, eu tenho o privilégio de estar rodeada de mulheres que querem ser impulsionadas, mulheres que querem se tornar confiantes, querem despertar em si a capacidade para gerar novos negócios e tudo isso através do posicionamento. Então aqui eu quero te ensinar também um pouco do meu conhecimento, mas eu quero compartilhar todas as histórias e experiências tão especiais que eu vivo diariamente. E hoje nós temos uma convidada muito especial. E eu vou ler um pouquinho para você sobre quem é essa pessoa e daqui a pouco vocês já vão conhecer ela. Essa pessoa, ela é uma mulher linda, ela tem 2 filhos incríveis. Ela, inclusive, já passou por várias profissões e hoje ela se encontrou em uma delas. Dentro disso, ainda tivemos uma experiência no México, uma pessoa internacional que já morou no México, que trouxe conhecimentos, inclusive, para a área dela hoje. É casada, hoje ela tem também... Ela é dona de um café muito especial, que é a Oni Coffee House, uma cafeteria linda e relativamente nova aqui na cidade. E hoje ela veio compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória. Ela se encontrou na gastronomia e isso tem impactado a vida dela também. Então seja muito bem-vinda, Juliane, mais conhecida como Gil. Obrigada, Thaís. Quero te agradecer primeiramente pelo convite. Me senti muito honrada de estar aqui. Como você falou, você quer dar vozes a mulheres de diferentes maneiras, né? Então, me senti muito honrada pelo convite. Muito obrigada. E é engraçado, quando eu vi o seu nome, que você me mandou Juliane, a gente conhece tanto como Gil, que exato. É até engraçado ver assim, Juliane, né? Na verdade, eu nem gosto muito que me chamem de Juliane, porque parece que tá bravo comigo, assim, sabe? Então, é impactante, prefiro né? Gil mesmo. Gil, me conta um pouquinho da onde veio a Gil, quem é você realmente, para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho mais. Tá. Então, a Gil, ela... Bom, não vou falar em terceira pessoa, né? Fica à vontade. Eu sou uma pessoa muito de fases, assim, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito... Cada hora eu gosto de uma coisa. Então, eu acredito que isso foi um pouco difícil pra eu me encontrar profissionalmente falando, né? Então, eu sempre gostei de... Quando era criança, acho que toda criança tem aquele sonho de ser astronauta, ou médica, ou algo do tipo, né? Um sonho bem extravagante, assim. E eu sempre fui de gostar de várias coisas diferentes, né? Então, até na minha adolescência, isso foi uma dificuldade para eu encontrar uma faculdade, para eu encontrar algo que me atraísse de verdade, sabe? Então, por muitos anos, eu vivi essa inconstância, assim, por ser uma pessoa muito eclética, gostar de muitas coisas. Mas depois da maternidade que veio que eu conheci essa área da gastronomia, da confeitaria mais especificamente, e que me cativou. Olha só. Então, foi mais ou menos assim a minha trajetória. Com a gastronomia bem resumida, né? E aí, gente, vocês já vão conhecer, entender um pouquinho mais da história da Gil, mas antes eu queria passar para vocês algumas informações importantes. Então, além aqui do podcast, você consegue me encontrar
como Thaís.Simplício em todas as redes sociais, canais de comunicação. Então, tanto no Instagram, aqui no canal do YouTube e no TikTok, você vai conhecer um pouco mais de todo o conteúdo que eu tenho a agregar, que eu posso te mostrar, e as pessoas especiais, essas mulheres tão incríveis que estão fazendo parte da minha caminhada. Além disso, esse podcast só acontece porque nós temos o apoio de patrocinadores, de empreendedoras e empreendedores que acreditaram nesse projeto. E o primeiro deles é a Mamba, produtora audiovisual. Então a Mamba é responsável por toda essa estrutura que vocês não estão vendo, mas que tem aqui por trás. Então você que procura um lugar para gravar o seu vídeo, para fazer o seu podcast, gravar o seu curso online, aulas, de uma maneira realmente profissional, com pessoas comprometidas que vão te entregar algo além da sua expectativa, esse é o lugar certo. Além disso, nós também temos a Vanessa, da V7 Cachos. Como eu sempre falo, é engraçado porque a Vanessa fala de cachos e eu sou uma pessoa lisa. Mas ela é uma profissional excelente, ela me acompanha há mais de 6 anos. Então ela cuida do meu cabelo, ela cuida da minha maquiagem. E a Vanessa é a pessoa certa para você, mulher, que muitas vezes não sabe lidar com seus cabelos. A questão do cacho especificamente, quando você passa por transição, não é algo fácil, é algo que mexe com a autoestima. Então a Vanessa, ela tem muito conhecimento para lidar com esse tipo de cabelo e te ajudar, te acolher realmente. Além disso, nós também temos a Mask Store. A Mask é uma loja aqui em Salto que também tem o seu e-commerce, que tem um bom gosto maravilhoso, responsável pelos looks que a gente tem utilizado aqui, inclusive, dentro do podcast. E a Mask, ela é dirigida pela Bruna. A Bruna, além de ser dona da loja, ela também tem uma formação como consultora de estilo. Então, você, mulher, que procura o look certo, que chega lá sabendo: Thaís, eu não sei que roupa fica melhor em mim, qual é a melhor cor que vai me ajudar, o que realmente vai destacar minha beleza, a Bruna tá lá pra te ajudar em todos esses detalhes. Então, muito obrigada especial a esses patrocinadores que nos ajudam e nos apoiam para que isso aconteça, tá bom? E voltando ao papo aqui, Gil, conta um pouquinho pra gente que história é essa de você morar no México. Como assim? Da onde veio tudo isso? Na verdade, meu esposo, ele é engenheiro, né? Ele trabalha numa empresa aqui em Itu. E ele já está há muitos anos nessa empresa. E essa empresa tem uma filial no México. Então, em algum determinado momento, surgiu essa demanda dele estar indo para lá para implantar, né, a empresa e tudo mais. E aí nos foi feito esse convite, né, de estar indo pra lá. E eu e o Thiago, a gente somos pessoas muito desapegadas, assim, eu acredito, que legal. sabe? Porque não deve ser fácil também. Não. Imagina deixar tudo aqui, família. Olha, e eu vou te dizer que eu acho que eu não tinha nem noção da dimensão que era, assim, sabe? Nossa. Tipo, tá, vamos ali pro México. Bem tranquilo. E foi assim que surgiu essa oportunidade, né, dele ir lá e trabalhar. Então, assim, muitas pessoas me perguntaram: mas vocês foram... O Thiago já foi empregado, né? A gente já foi com uma segurança, uma estrutura, exatamente. Então, a gente ficou lá por 2 anos. E foi uma experiência, assim, incrível, que mudou a nossa vida, assim, posso dizer. Mas foi muito bom. E lá foi onde começou esse desejo, esse conhecimento por café, você tinha comentado? Exato. Eu e o Thiago, a gente sempre quis empreender em algo. Eu, assim, desde que eu engravidei da Angelina, que foi o momento em que eu fiquei em casa, né, pra cuidar dela, eu sempre me encaixava no empreendedorismo, assim. Eu não queria ser CLT, né? Então, até pra ter uma disponibilidade maior, né? Sim. Pra poder dar atenção pros meus... Uma liberdade de tempo ali, né? Pra poder dar uma atenção pros meus filhos. Mas, assim, nada muito certo. Eu quero empreender, mas em quê? Sabe? Tipo assim, eu sempre gostei, igual eu falei, eu sou uma pessoa muito eclética. Então eu gostava da moda. Então eu vou empreender em roupa. Não. Aí, sabe, você ficava confusa, então eu achava que não era o tempo, né? E eu e o Thiago sempre conversávamos sobre isso, até sobre em restaurantes, a gente já falou uma vez sobre isso, né? Enfim, nos mudamos pro México. E lá, assim, é um mundo totalmente diferente, né? As pessoas têm uma visão do México muito equivocada, né? Que acha que lá é tipo o faroeste, né? Igual é o que mostra em filmes, né? É o que Hollywood mostra sobre o México, né? Sobre tráfico, né? Essas coisas. E não é nada disso, né? É uma visão totalmente equivocada que a gente tem. E lá a gente participava de uma igreja.
E nessa igreja a gente conheceu um casal e o cara, ele era brasileiro. Olha. E aí uma vez ele chamou a gente pra almoçar na casa deles e tal. E chegando lá, a gente almoçou e ele falou, vou fazer um café. E como uma boa brasileira, nunca recusa um café, né? Sim. E só que aí ele pegou ali o filtro, aí ele pegou o grão, começou a falar pra gente do grão do café, aí ele pesou o grão, aí eu, nossa, o cara tá pesando o grão do café. Aí ele foi lá, começou a moer. Eu falei, caramba, ele moe na hora, que legal. Nossa, diferente. Diferente. Aí ele começou a pesar a água que ele colocava no café. Meu Deus. E eu e o Thiago lembro da gente ficar assim, nossa, mas como assim? E aí ele começou a explicar pra gente, né, esse universo do café especial. Uhum. E isso, assim, atraiu a gente. A gente ficou assim, meu Deus. A gente tinha noção de que café não era só aquilo, sabe? Não era só aquele cafezinho que a gente compra no mercado. Então, isso expandiu os nossos horizontes, assim. Então, foi aí que a gente se apaixonou pelo café especial e a gente começou a procurar saber. Aí compramos nossos primeiros métodos de café. O Thiago começou a fazer cursos de baristas já lá no México. Olha. E aí a gente começou a falar assim, quem sabe um dia que a gente for pro Brasil, voltar, a gente possa empreender nesse ramo. Porque é tão diferente, e aqui no Brasil não é muito se falado em café especial. Na verdade, hoje tem muito mais atenção, né? As pessoas conhecem muito mais. Mas lá, quando a gente estava no México, não era muito se falado nisso, né? Então, e lá já era algo assim, corriqueiro pra eles, já era muito conhecido. Então a gente começou a visitar várias cafeterias diferentes lá, conhecemos muitas cafeterias legais, assim, que eu falo, cara, eu queria poder pôr essa cafeteria lá, assim, que sabe? legal. E foi assim que a gente começou a pensar nesse ramo do café e empreender em café. E é legal que vocês trouxeram referências muito diferentes Sim. do que a gente tem hoje, né? Porque quando a gente fala em empreender, muitas vezes acaba acontecendo o que você falou, da gente ficar na dúvida, tá, eu quero empreender, quero ter minha liberdade. Mas tem várias opções pra eu ir à área da beleza, à área da moda, à área da gastronomia, o que eu faço da vida, né? E muitas vezes as pessoas se perdem e acabam entrando em negócios que não tem nada a ver com elas. Só que vocês tiveram algo que chamou a atenção, mas buscaram referências. E referências totalmente diferentes do que a gente tem hoje. Porque depois vocês tiveram a oportunidade de voltar pro Brasil e construir realmente esse sonho, mas com referências que não diretamente falavam do que a gente já tinha aqui, né? Essas referências pra você acha que impactou diretamente também no teu negócio hoje? Ah, com certeza, né? Assim, as pessoas que vão na cafeteria, a maioria delas, elas falam assim, nossa, eu não me sinto no Brasil. Parece que eu chego aqui e eu tô em outro lugar, assim, fora do Brasil, né? E realmente foi algo que a gente teve um carinho especial em pensar. Na verdade, assim, a ONI, ela é toda pensada, né? A gente estudou a ONI mais de um ano, né? Então, assim, ela estava no papel desde lá do México. Então, desde lá do México, a gente já fez curso de gestão de cafeteria. A gente foi se aprofundando em cafés e enfim, tudo isso. Mesmo antes de voltar, vocês já estavam Mesmo fazendo antes esses de cursos? voltar, a gente já fazia esses já estavam cursos. se preparando mesmo. Sim, porque a gente queria estar preparado, né? Tipo assim, é um sonho que a gente tem e a gente vai entregar nas mãos de Deus. E quando for o tempo certo, Deus vai acontecer. Preparar, né? Mas aquelas pessoas, às vezes a pessoa tem uma mente equivocada de que, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto e Deus vai abençoar. E fica parado. E fica parado, assim, né? Mas, assim, você precisa buscar o conhecimento. Sim. Entendeu? Quem estuda, né? Eu e o Thiago, assim, o Thiago mais no ramo do café. E eu estudei muito sobre essas referências que a gente trouxe, sobre o cardápio, a gastronomia. Então, tudo isso, cada um com a sua área de atuação, mas sempre conversando para juntos trazer o que a ONI é hoje, né? E uma coisa que eu e o Thiago, a gente sempre teve em mente é que a gente nunca faz nada sozinho, né? Então, assim, quem vê a ONI hoje acha que foi rápido, e não foi. Igual eu falei, foi mais de um ano planejando a ONI. Então, a gente rejuntou todo o nosso recurso financeiro que a gente tinha e nós investimos nisso. A gente, assim, falou, a gente acredita nesse projeto e a gente acredita que vai dar certo. Então, até a gente vê pessoas que falam assim, mas vocês são doidos de investir. Eu falei assim, cara, a gente é novo, sabe? Eu acho que
se for pra arriscar, vamos dizer assim, eu acho que essa é a hora. Sim. Eu e o Thiago, a gente tem energia, temos vigor pra um dia, se precisar, começar do zero. Entendeu? Mudar tudo. Então, assim, a gente contratou profissional de branding, a gente contratou arquiteto pra fazer, uma arquiteta, assim, maravilhosa, excelente. Contratamos um chefe de cozinha pra fazer o nosso cardápio salgado. Nossa. Então, foi um investimento, mas não foi nada, assim, de qualquer jeito, né? Do tipo assim, vamos ver no que vai dar. Teve uma estrutura ali. Sim. Uma coisa que você comentou é muito engraçado, porque quem tá assistindo os episódios agora do podcast tem uma coisa em comum em todos os episódios que tem sido falado muito, que é a preparação para algo que vai chegar. Porque é aquela história, né? As pessoas falam assim, não, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu vou orar e Deus vai me abençoar e acabou. Mas quando você não se prepara para receber, Deus vai te abençoar, ok. Mas qual é o seu papel nisso? Como você tá preparando esse terreno, né? Tipo, Deus falou pra mim que vai me entregar um carro. Você já preparou a sua garagem? Você já preparou uma vaga no estacionamento? Você já preparou realmente o espaço para aquilo chegar? E é o que você tá falando, tipo... Cara, a gente tinha um sonho, a gente correu atrás, a gente se preparou, a gente realmente criou uma estrutura, porque desde o México, vocês nem sabiam direito quando ia voltar pro Brasil, nem sabia, mas já estavam fazendo curso, já estavam pensando na gestão do negócio, já estavam buscando referências. Isso fala muito sobre você semear, sobre você preparar o terreno pra quando algo chegar, né? E é engraçado, porque vários episódios, as mulheres têm falado exatamente isso. E mostra como um recado pra você, mulher que quer empreender, que muitas vezes tem um sonho e às vezes fica até adiando esse sonho, esse projeto, né? Por pensar que, não, na hora que Deus for me abençoar, vai ser o momento certo. Mas qual tem sido o seu papel? Você tá realmente arrumando o terreno, você tá semeando, você tá fazendo a sua parte, tá preparando para esse milagre chegar, para essa bênção chegar? Porque isso eu acho que é muito importante, né? E é o que me chama muita atenção no que você tá compartilhando da história. Porque hoje, realmente, a Uni, quando a gente entra, é um lugar muito diferente. É impossível você não ficar encantado, querer tirar uma foto, fazer um vídeo. Porque é algo diferente, mas mostra que teve uma preparação ali por trás, né? Com certeza. E a gente tem a noção que nós não somos suficientes em tudo, né? Igual eu falei, a gente contratou profissionais porque a gente sabia que nem a fotografia do alimento. Eu poderia tentar fazer. Eu tenho celular bom... Que é o que as pessoas pensam, né? Eu tenho celular bom, eu montar um cenário e tirar foto. Só que não é assim, né? O que não me cabe, eu sei que eu preciso designar, né? Então, o que me cabe, eu preciso fazer muito bem feito, né? Então, realmente, essa parte de você planejar é porque as pessoas, normalmente, não têm paciência. Eu falo isso por mim mesma, assim, sabe? Porque por muitas vezes... Eu quis começar algo e eu queria que fosse pra ontem, assim, sabe? Só que não me planejava antes. E, às vezes, realmente demora esse processo, né? De você estudar, de você se adequar, conhecer o mercado de trabalho, né? E também tem muito de você acreditar, sabe? Acreditar naquilo que você está propondo, naquilo que Deus te deu, Deus deu na sua mão. Deus confiou algo a você, né? Então... Ele vai te capacitar, a gente acredita... Eu sou exemplo disso, assim, sabe? Hoje eu acredito que se Deus me deu, Ele vai me capacitar, entendeu? Isso é muito incrível da gente destacar realmente, porque até o que você comentou de ter pessoas junto, porque... A gente não faz as coisas sozinho. E nós não somos bons em tudo, né? Pelo contrário, a gente quer tapar buraco realmente. Eu não sou arquiteta, mas eu vou ver aqui uma inspiração na internet e mando pro pedreiro. O pedreiro faz, sei lá, alguma coisa do tipo. E quando você conta com pessoas que são boas naquilo, que têm um olhar diferente pro teu negócio, que vão se importar realmente, e isso faz com que ele cresça com uma estrutura muito melhor, muito mais bem feita, né? Até quando a gente eu falo muito sobre a questão do posicionamento, esse posicionamento também você entender que as empreendedoras no geral, muitas vezes a gente é meio solitário, né? A gente acaba tendo uma caminhada empreendedora solitária, você acaba tendo que fazer sim muitas coisas sozinha, mas para você levar o teu negócio a outro nível, para onde ser o que ela é hoje, você precisa confiar em profissionais capacitados para áreas que você não tem esse conhecimento, que você não tem essa expertise, né? E desde o momento que vocês voltaram pro Brasil, Gil, como
que foi essa questão de colocar em prática um projeto que estava no papel, estava nos sonhos e tal? Olha, foi uma briga, vou dizer assim, porque o Thiago, meu esposo, ele é muito mais confiante, assim, sabe? Então, ele sempre botou muita pilha, sabe? Quando a gente voltou, eu fiquei meio amortecida, porque foi muito de repente, assim, sabe? A notícia que a gente voltaria pra cá. E eu posso dizer que eu não fiquei feliz, assim, de imediato, assim, porque eu gostava da minha vida no México. Certo. E assim, a Ângela já tava super acostumada com os amiguinhos, ela tava falando espanhol, eu tava achando o máximo, assim, sabe? Então, assim, eu lembro que eu vim de férias pro Brasil, passar as férias com as crianças, vim sozinha, o Thiago ficou lá. E aí não tinha nenhuma semana que eu tava aqui, aí o Thiago me liga, Gil, é o seguinte, eu acabei de ficar sabendo que a gente vai voltar a morar no Brasil. E ele todo feliz. Meu Deus! Mas, tipo, é verdade isso? Você tem certeza? Fala direito com o pessoal pra ver se é isso, né? Ele, não, é isso. Então, quando a gente voltou, eu tava meio, assim, extasiada, assim, tipo, tentando processar. Porque eu saí daqui do Brasil pra ir pra lá. Isso foi, tipo, pra mim, foi algo, assim, eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Minha primeira viagem internacional foi de mudança, indo morar. Então, e eu cheguei lá em meio de uma pandemia. Foi, assim, muito difícil me adaptar lá no começo, assim, sabe? Fora que eu não falava espanhol. Então, pra mim foi muito desafiador esse começo. Então, a hora que eu estava me adaptando, a hora que eu estava fazendo amigas, que tava assim, uau, muito gostoso. Tem que mudar de novo. Nossa. E assim, né, mudar de cidade, mudar de casa, já é um trabalho, né? Você imagina mudar de país, né? Difícil. Então, eu estava meio amortecida, assim. E eu lembro, assim, que eu nem me lembrei da Uni, assim, quando eu voltei. Sabe? Era algo que tava, assim, esquecido pra mim. E era algo que, se eu fosse fazer, seria, tipo, daqui uns 2, 3 anos, né? Mas começou a gerar um certo incômodo, assim, um incômodo bom, vamos dizer assim, no Thiago. E ele começou a compartilhar sobre a Uni, né? Na verdade, a gente nem tinha esse nome ainda. E a gente falou assim, não, então tá. Então, a gente tá aqui no Brasil, a gente tem essa meta de fazer uma cafeteria. A gente sabe que é isso que a gente quer, é uma cafeteria. Então, vamos estudar mais, né? Então, a gente chegou aqui em agosto de 2022. Foi quando a gente realmente veio pro Brasil. E aí, eu lembro que em novembro e dezembro que a gente começou a voltar a falar disso, de 2022. E aí então a gente começou a estudar mesmo, sabe? A pesquisar valores, começar a ver valores de tudo, né? Que envolve uma cafeteria, né? E em janeiro ou fevereiro a gente já começou a buscar um lugar, né? Pra ter a Uni. Só que assim, foi muito difícil achar um prédio, foi muito difícil achar um lugar que a gente falasse, aqui tem a cara da Uni. Então, a gente levou, assim, pra você ter noção, de 4 a 5 meses. Caramba, procurando um lugar. E até então que a gente falou assim, poxa, a gente não tá achando um lugar, então, de repente, talvez não é pra ser, não é agora, né? Porque eu lembro que no final do ano, dezembro, assim, o Thiago, ele tinha uma projeção da gente inaugurar em junho, julho, né? Desse ano. E só que como a gente não achava lugar, a gente falou assim, não tem como, né? Não vai acontecer. Aí teve que adiar um pouco Tivemos que adiar a ideia. Aí até entramos numa ideia de querer fazer eventos, né? Eventos de café. E fizemos um evento que foi muito legal. Todo mundo foi super aceito, né? As pessoas gostaram. Só que aí a gente falou assim, então tá bom, então agora vamos fazer eventos de café. Só que justo nesse mês a gente conseguiu um lugar. Nossa, olha E foi um lugar muito improvável, porque a gente já passou por onde é hoje a Uni, né? A gente passou por lá várias vezes e eu ficava assim, não é aí. Tipo, é muito improvável, sabe? É muito improvável que dê certo, eu acho que não é um lugar. E não tinha nada de alimentos ali perto, não, né? Não tipo, tem. Só loja, comércio mesmo. Exato.
E então, assim, a gente buscou vários lugares, assim. E eu lembro até que a gente foi em um prédio que eu me apaixonei. Eu falei assim, é esse prédio. É esse lugar, tem que ser aqui, sabe? Sabe quando seu coração fica inclinado pra aquele lugar? E aí, sempre orando, né? Sempre falando assim, Senhor, o que é? É aqui que o Senhor quer. E aí eu lembro que quando a gente fez a proposta pro lugar, pro dono do lugar, ele simplesmente falou assim que ele não ia aceitar porque ele não acredita em cafeterias. Não acredito, meu Deus. E eu fiquei assim, aí... Não foi um balde de água fria pra vocês? Nossa, super. O Thiago não se abala muito fácil, né? Mas eu sou muito volátil, assim. Eu fiquei assim, meu Deus, ele não acredita em cafeteria. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Como assim? E aí isso começou a querer tomar um espaço no meu coração, assim. Faz a gente duvidar se é pra acontecer, né? Exato. E eu fiquei assim, não, esse cara tá achando que eu vou montar uma lanchonete, assim. Não é uma lanchonete, é algo diferente, assim, né? A gente tinha uma ideia, assim, mais voltado pra um bistrô, algo nesse sentido, né? E não deu certo. E aí, pra mim, realmente foi um balde de água fria. Eu fiquei assim, putz, não sei se é pra ser, sabe? E aí, a gente passou nesse lugar. Eu falei assim, onde é a Uni hoje? Eu falei assim, ai, Thiago, vamos lá conversar, né? Sei lá, não custa a gente ver. E na hora que a gente entrou, a gente levou a arquiteta junto com a gente. A gente sempre levava ela, né, coitada. Ela ia pra gente... Ela conheceu vários lugares em Salto. Olha só. Aí ela olhou, ela falou assim, Gil, esse lugar tem um potencial muito grande. A gente consegue, sim, fazer o que vocês querem aqui. Olha. E eu lembro que na época o prédio não tinha 2 banheiros, ele tinha um banheiro só. E a vigilância sanitária exige, né, que um comércio... no ramo alimentício tenha 2 banheiros. E a gente, putz, agora vai ter que construir um banheiro. E ela, não, mas dá. E eu lembro, assim, que foi tudo, assim, se encaixando, sabe? E aí a gente conversou com o dono do prédio. Porque, normalmente, essas pessoas, eles têm um certo... Eles não querem mexer muito. Não querem... tem uma resistência. E ele concordou com absolutamente tudo que a gente falava, assim, sabe? E a gente falava assim, cara, se isso não é Deus colocando a mão... Não sei. Então. Então, assim, é justamente esse lugar do improvável que deu certo, né? Porque nós somos pessoas improváveis, né? Sim. E Deus coloca uma confiança em nós, né? Exato. E até essa questão da capacitação, como você comentou, né? Às vezes, quem te olha hoje lá, à frente de uma cafeteria, num lugar tão lindo, com tantos detalhes, com um cardápio totalmente diferente, né? Pensa na Gil, nossa, essa menina deve ser incrível, deve ser maravilhosa. E às vezes você não se enxerga assim. A gente até teve essas conversas lá, né? De que quem olha de fora te enxerga com um olhar de tanta admiração, mas às vezes você mesmo se olha no espelho e fala, ai, será que eu vou dar conta? Nossa, será que vai dar certo, né? E é realmente Deus, não tem outra explicação, porque Deus, ele nos capacita todos os dias, né? E... Certo, você me contou vários desafios que vocês enfrentaram em relação a todo esse processo. Mas teve algum momento que foi muito marcante pra você, que você falou assim, não, isso aqui, além de ser uma resposta, realmente é algo que vai fazer parte da história da nossa história como família, né? Como parte ali da sua vida, realmente. Teve algo marcante que aconteceu? Olha, eu diria que foram várias coisas, assim, que me marcaram e que me deram muita alegria, assim. A primeira começar a aceitação do pessoal com a Uni, assim. Isso, pra mim, realmente, assim, foi uma surpresa, assim. Uma surpresa muito boa. Porque é muito do que você falou. Às vezes a gente se olha e não vê potencial, né? A gente não consegue se enxergar muito bem. E ver a aceitação do pessoal com a Uni, isso, assim, foi algo que me surpreendeu muito, assim. Eu falei, uau, que legal, assim, sabe? E eu acho que o mais legal é que quando eu e o Thiago, a gente planejava e pensava na Uni, nós somos cristãos, né? A gente sempre foi cristão. E a gente tem muito essa fé enraizada em nós, assim, sabe? Essa crença. E eu falava assim, Tico, eu chamo meu marido de Tico. eu acredito que o que Deus tem pra Uni é algo muito mais profundo. A gente queria que a Uni fosse um lugar em que a presença de Deus fosse palpável, assim, sabe? Então, por vários momentos, nossa oração foi, Senhor, leve as pessoas que precisam ir pra Uni, sabe?
As pessoas que precisam sentir algo, sabe? Que precisam sentir você sem saber que é você que tá lá, sabe? A gente orava assim, Senhor, que a ONI seja um lugar em que empresários fechem negócios, que pessoas se reconciliem lá dentro, sabe? E eu lembro da primeira pessoa que chegou lá e falou assim, nem era cristã, e falou assim, esse lugar é diferente. Esse lugar tem uma essência diferente. E aí, depois de uma semana, um cara falou assim, cara, olha, eu acabei de fechar um projeto aqui, ó, gigantesco. Nossa. Ele falou assim, a próxima pessoa que eu for fechar, eu vou trazer aqui também. A gente deu... Isso me impactou. Eu falei, cara, não é porque a gente pediu, não é uma coisa que, eu pedi pra Deus isso, assim, não, mas é porque Ele quis, sabe? Ele quis que ali fosse realmente um lugar de encontros, assim, sabe? Com a presença dele. Então, eu acho que isso, hoje, assim, é uma das coisas que mais me marca, assim, sabe? E é engraçado, porque eu fico emocionada de ouvir você falar, porque quando as pessoas criam um negócio, decidem empreender só para ganhar dinheiro, né, com um único propósito financeiro, dificilmente aquilo dá certo, mas dificilmente aquilo preenche o nosso coração do que quando você tem algo a mais, né? Porque, querendo ou não, a ONI acaba sendo um ponto, sim, de que acontecem negócios. É óbvio, um negócio, a gente cria um negócio para ganhar dinheiro também, é óbvio. Mas como vocês têm essa premissa em vocês de que não seja só um negócio, de que as pessoas possam se sentir bem, de que elas possam se sentir acolhidas, de que elas sentem naquele sofazinho e falam, nossa, que gostoso, parece que eu tô em casa, assim, né? Um ambiente acolhedor. E isso é nada mais é do que Deus ali dentro, realmente, habitando naquele lugar. Isso é muito incrível, porque reflete em nós, nos faz pensar qual é o propósito do nosso negócio, né? Então, toda vez que até inclusive quando eu encontro com empreendedoras, e muitas vezes eu acabo levando elas sempre lá no café, a gente fala muito sobre isso, de que, beleza, você vai abrir um negócio, você tem um negócio, você sabe pra onde você quer ir, mas o que mais você tá entregando além do faturamento, sabe? Sim. O que mais você tá buscando além do monetário? Porque quando a gente tem um propósito, tem um objetivo, ele impacta a vida das pessoas. E vocês têm transformado a vida de muitas pessoas, né? Porque ali, de fato, hoje é um lugar que fecham negócios. É um lugar que as pessoas se encontram. É um lugar que... Eu fui lá esses dias e tinha um grupo de mulheres conversando e, né, tendo um tempo de qualidade entre elas. Sim. E isso só é possível porque a ONI existiu. E porque muitas vezes vocês poderiam ter pensado em algum momento em desistir. Não estamos achando lugar, acho que não é pra ser. E quando você decide dar esse passo de coragem, mas é um passo de fé também, você impacta indiretamente a vida das pessoas, né? E isso realmente é muito lindo de se ver. E até o que você comentou sobre a aceitação, né? As pessoas aceitaram muito bem a ONI, né? Gostam de ir lá. Hoje eu vejo que eu falo muito sobre posicionamento e é um posicionamento também voltado muito pro digital, né? Então, assim, você saber mostrar o que você tem de diferente, saber mostrar o que você faz, o que você transforma na vida das pessoas. E o fato de vocês se importarem com o fato de ter profissionais que façam sentido, de ter uma arquiteta que pensa nos detalhes, de ter um fotógrafo de alimentos que faça a melhor foto, de ter pessoas que façam sentido, isso contribui para que os olhares sejam diferentes. Sim. E como é para você hoje conseguir mostrar toda essa excelência através da internet? Porque vocês têm um posicionamento muito lindo ali dentro do digital, né? Como que é isso hoje? Eu, assim, sempre gostei de mexer no Instagram, de estar ali. E até teve uma época que isso pra mim foi mais fácil e eu conseguia estar mais no Instagram, na minha conta pessoal, né? Então, assim, eu sempre tive esse pezinho ali. Mas confesso que com a ONI foi um pouco mais difícil. Porque no meu Instagram são pessoas que eu conheço, né? Certo. Ali na ONI são pessoas que eu não conheço, assim, tão diretamente, né? Mas, assim, sempre foi algo que o Thiago sempre falava assim, não, isso daí já é com você, porque o Thiago é toda a parte estratégica do negócio, né? Mas confesso que eu achei que eu seria mais, assim, assídua nas redes sociais, no Instagram e tal. E eu percebi que
Hoje em dia, antes assim, a gente tinha meios de comunicação que era o jornal, era revista, né? Então as pessoas publicavam ali no jornal o seu empreendimento, o seu negócio, e as pessoas iam através disso. E hoje eu vejo que o Instagram é essa ferramenta, né? Sim. Então, a Oni ali ficou no Instagram um tempo, assim, que eu percebi que eu não tava conseguindo dar muita atenção que eu vejo que é necessária, né? Sim. Porque quando eu e o Thiago, a gente inaugurou a Oni, nós não quisemos fazer nenhuma festa de inauguração aberta ao público, né? Nós não quisemos fazer uma movimentação muito grande, justamente porque a gente nunca trabalhou com isso, né? A gente não sabia como ia ser, o que a gente ia encontrar no dia a dia. Então, muitos dos nossos clientes que conheceram a Oni, conhecem até hoje, são clientes de boca a boca, né? Amigos, e que indicam para amigos, e aí a gente publica no Instagram, pessoas repostam, e aí eles veem e acham legal. Mas tem muita gente que vai lá e fala assim, cara, mas eu nem sabia que tinha aberto um café em Salto. Eles não conhecem, né? Então foi aí que eu e o Thiago falamos assim, não, mas espera aí, se tem pessoas que realmente não conhecem, a gente precisa investir mais nisso, né? Nessa ferramenta que hoje é o Instagram, né? Então, a gente contratou um pessoal de marketing para nos auxiliar com isso. Então, a partir de semana passada, eles começaram já a movimentar as redes sociais pra gente. Que é o que eu falei, a gente até gosta, mas temos outras coisas para se preocupar, né? Então, não é assim que, a gente vê muito as pessoas contratando serviços e pode pensar assim, mas ela tem dinheiro para isso. Só que, na verdade, não. É um investimento. Então, você faz um pouco menos de um lado, abre mão de algumas coisas para poder investir, né? Porque o empreendedorismo é isso, é um longo prazo, né? É muito difícil algo que estoura e te dá retorno no mesmo dia, no mesmo mês, e é isso. Não, é todo um processo, realmente, né? E hoje você é mãe de 2 crianças lindas, você é esposa. E como que é pra você equilibrar tudo isso, Gil? Tipo, tendo o café, estando à frente de um negócio e ainda ter um tempo de qualidade com os teus filhos, com o teu esposo, né? Conseguir ter um equilíbrio dessa vida pessoal e profissional. Como que você faz hoje? Olha, equilíbrio é uma... Não tem tanto equilíbrio, a gente tenta. Assim, não tem como você equilibrar todos os pratos, né? Uma hora um vai cair. Sim. Então, assim, o que eu percebi, quando a gente inaugurou a Oni, foi um mês, assim, muito diferente, né? Porque até então, fazia muitos anos que eu não trabalhava. Eu estava com... A Angelina tem 6 anos, então, desde o momento que ela nasceu, eu não trabalhava mais. Eu parei de trabalhar. E fiquei com eles, em tempo integral, assim, sabe? Então, voltar a trabalhar, mesmo que a gente já estudava sobre a Oni, né? Entramos num processo de reforma da Oni, estávamos ali dando o nosso melhor e tal. Mas mesmo assim, ainda tinha... totalmente diferente. Agora eu tenho horários, né? Sim. Então, meus filhos estranharam muito. Então, esse primeiro mês da Oni foi um mês, assim, pra mim, particularmente, muito difícil. Assim, eu cheguei a chorar, falar assim, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Que loucura! Porque é toda uma adaptação. Exato, também, e assim, e o ser humano é muito imediatista, né? Então, assim, parece que você tá passando por algo e aquele nunca vai passar. Você vai ficar naquele sentimento, assim, por um longo prazo e parece que não vai ter solução, né? Mas eu entendi que... E eu ficava falando assim, mas o que eu vou fazer? Né? A minha filha tá precisando de mim. O Thomas, ele é pequenininho ainda, então, assim, ele é muito tranquilo. Mas a Angelina já é muito mais sentimental, sabe? Então, ela chegava a me falar assim... Uma vez ela chegou aí e falou assim... Ai, eu tô com saudade do México. Aí eu falei assim, por quê? Porque lá você ficava comigo. Meu Deus, como quebra o coração da mãe. Ai, menina, eu fiquei assim... Aí eu tentei explicar pra ela, né? Sobre essa nova fase da nossa vida e tal. Então, assim, é muito difícil. A Oni hoje tem 3 meses e ainda assim é muito difícil equilibrar tudo. Então, eu acho que ter um diálogo, assim, sabe? Eu converso muito com a Ângel
ela, mesmo ela sendo pequenininha, assim, eu tento explicar tudo o porquê pra ela, assim, sabe? Pro Thomas também, no nível que ele entenda, assim, né? Sim. Então, assim, a gente separou. Quinta-feira é o dia da família. Então, na quinta-feira, fora o domingo, né, também. Mas na quinta-feira é um dia que ou eu vou sair só com ela, ou eu vou ter assistir um filme com os dois, algo muito mais direcionado, muito mais específico pra eles. Então, na quinta-feira, às vezes até a gente esquece e marca algum compromisso. Mas eu desmarco os compromissos que eu faço e falo, não, hoje é o dia. Que legal, aí você tira um dia específico só pra família. Eles, assim, Já é uma boa estratégia pras mulheres que estão assistindo. Sim, e funciona, assim, porque toda semana a Anjo fala assim, o que a gente vai fazer essa quinta-feira? Ai, que delícia, porque eles também vão acostumando. Eu acho que é como você falou, esse diálogo, essa comunicação é extremamente importante, né? Sim. Mas ter um tempo como você tá fazendo, um dia específico, né? Esse dia é só pra vocês aproveitarem. E ela se sente importante, né? Ela se sente incluída na minha rotina, né? Porque hoje ela fica com a minha mãe fica com eles durante o dia, durante a tarde eles vão pra escola e à noite eles ficam com a minha sogra. Então eu realmente não tenho tempo com os meus filhos, né? E isso realmente foi algo que me deixou muito abalada no primeiro mês, assim. Até colocar esse entendimento, assim, Deus mexer com os meus sentimentos, né? Por isso que eu acho muito importante a gente ter uma identidade muito bem formada. E quando eu falo dessa identidade, eu acho que a gente tem que ter essa identidade formada em Deus, assim, sabe? Porque quando eu sei quem eu sou em Deus, as demais coisas são coisas, sabe? Então, eu sei quem eu sou em Deus, então eu sei que eu não sou uma mamãe. Eu sei que eu não sou uma má esposa. Eu só estou num momento de adaptação. E Deus me afirma nisso, que eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe. Então, esse tempo não vai definir quem eu sou, entendeu? Então, Ele me dá essas estratégias para que eu possa ter um tempo com os meus filhos. Então, de quinta-feira é o tempo que eu tenho com os meus filhos, e eles sabem disso, então eu não marco compromisso de quinta-feira à noite, porque eu sei que é deles, mesmo não querendo, às vezes, sabe? De domingo também, mesma coisa. De domingo é o dia da família, é o dia que a gente vai ficar junto. E a mesma coisa eu faço com o Thiago. Olha, a gente tem que separar um tempo pra nós dois. Por mais que nem esse final de semana a gente teve esse tempo, né? A gente teve um Vale Night, a gente saiu, meus filhos dormiram com a minha mãe. Então, assim, é doído deixar meus filhos, que eu fico sem a semana inteira. Mas eu preciso ter um tempo com meu esposo. Então, eu vou separar esse tempo pra ele. Entendi. A gente nunca tem todos os pratos equilibrados, como você falou, mas a gente busca esse equilíbrio. Sim. E eu acho que uma coisa que você destacou é muito importante, sobre você ter essa identidade. Porque quando a gente sabe quem a gente é, uma situação não define aquilo, né? A gente não pensa que, putz, não, agora eu tô fracassando, eu sou uma fracassada porque tal coisa está acontecendo. Não, você tem a clareza da sua identidade e de que aquilo é só uma fase, é momentâneo, realmente é muito importante. Gil, e assim, tantas coisas incríveis que você compartilhou da sua história, da história com a Oni, inclusive, que eu acho que são muito aprendizados, assim, para muitas mulheres que estão assistindo também, que muitas vezes estão passando por essa situação de sair do âmbito só familiar, exclusivo familiar, e ir para um empreendedorismo, ou até começar a trabalhar dentro de uma empresa, né? Essa adaptação não é fácil, né? A questão do sonho em relação à Oni, mas tem uma coisinha que eu ia te perguntar, que eu já sei a resposta, mas eu queria que você compartilhasse, que é sobre o nome da Oni Coffee, né? Fala um pouquinho do significado do nome para as pessoas, que eu acho muito legal. A Oni, ela nasceu dos atributos de Deus, né? Então, Deus, ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Então, a gente sempre quis transparecer Deus, assim, porque ele é algo muito presente na nossa vida. Ele é o nosso criador, né? Então, tudo que a gente tem, a gente deve a ele. E a gente ficava pensando assim, como que a gente vai fazer uma cafeteria, e esse era o nosso propósito, que remeta a Deus sem ser religioso demais, assim, sabe? Então, estávamos procurando nomes e tal, e o Thiago teve esse insight, assim, o que você acha de Oni?
E a gente mostrou a ideia pro Nathan, que é o cara que faz o nosso branding, e ele achou sensacional. Que legal. E foi assim, pensando em como a gente poderia colocar Deus, acrescentar Deus dentro desse contexto. Que legal. E com mais tudo que a gente conversou, Gil, imagina que essa conversa, que esse vídeo, ele fosse transmitido num telão que todas as mulheres do mundo pudessem ter acesso. Daqui, do México, do Japão, de todos os lugares. Qual seria a mensagem que você deixaria para impactar o coração delas realmente, com base em tudo que você tem vivido? Olha, é meio difícil, mas como eu disse assim, eu sou muito carente de Deus. E eu não tenho como falar de algo que não seja Ele, sabe? Porque Ele transformou a minha vida. E em todos os sentidos, assim, sabe? Então, se hoje eu posso ser proprietária de um lugar, é porque Ele fez isso comigo, sabe? Então, o primeiro passo que eu tive que dar foi o passo em direção a Deus, assim, sabe? Foi o passo de acreditar na maneira que Ele me olha, sabe? Na maneira que Ele me define. Então, Deus não me olha como eu me olho. Ele não me enxerga como eu me enxergo. Ele me olha com os olhos bons, sabe? Ele me olha, quando Ele me vê, Ele vê Jesus. Então, a partir disso, eu posso ser uma pessoa que agrada a Ele. Então, isso mudou o meu caráter, essa visão, sabe? Me rever, ver como Jesus me vê, ver como Deus me vê, me fez lançar fora meus medos, sabe? E entregar toda a minha confiança nele, entregar todos os meus anseios, os meus desejos a Ele, sabe? Então, quando a gente entende isso, sabe? Mesmo uma pessoa que não é cristã, quando ela entende que ela foi formada com algum propósito, sabe? Isso muda o nosso entendimento, isso muda a nossa vida. E tem me mudado, assim, não que eu estou completamente mudada ou completamente transformada ainda, porque é um processo, né? Esse processo de você saber quem você é um processo doloroso, sabe? Em que às vezes você não se encontra. E às vezes a gente firma as nossas expectativas em algo e a gente quer, às vezes, até ser boa o suficiente. Às vezes eu vejo até que eu procuro muito isso, às vezes, assim, reconhecimento das pessoas, reconhecimento e até parece que é uma luta que eu não vou ganhar, sabe? Mas Deus está me colocando, assim, num lugar de colocar minhas expectativas nele. Porque, assim, se a gente coloca uma expectativa em alguém, ou a gente quer ser muito reconhecida por algo que a gente faz, qualquer sinal nosso de fracasso, a gente... Gera frustração. Gera frustração e a gente descamba, né? A gente, tipo assim, pra entrar num processo depressivo ou alguma coisa assim, é muito fácil, né? Mas quando eu me vejo colocando essas minhas expectativas e os meus anseios em Jesus, isso muda a minha vida, sabe? Então, eu acho que, a partir desse princípio, assim, sabe? Que somos seres carentes e necessitados de Deus. E isso muda a nossa maneira de nos enxergar. E quando eu me enxergo através de Jesus, isso me muda, me transforma, assim, sabe? Que incrível, de verdade, obrigada. Foi uma mensagem muito especial, realmente, porque tudo começa dentro de nós, né? E essas mudanças é uma jornada de transformação, como você comentou, né? Ela só começa quando a gente aceita que precisa ser transformado, né? E só quem pode nos mudar, nos transformar é Deus, realmente. Gil, muito obrigada. Obrigada, Foi Thaís, um grande prazer ter você aqui, de verdade. Obrigada por compartilhar. Me deixou emocionada em alguns momentos. Que bom. Obrigada. Obrigada sua história é muito linda, realmente. E eu tenho certeza que você ainda pode impactar muitas pessoas colocando sua voz no mundo, tá? Então não tenha medo de colocar sua voz no mundo, não tenha receios, né? Porque eu acho que o que você tem que compartilhar é muito lindo, porque Deus, ele começa a obra no nosso coração, só que tem que ser uma expansão de dentro pra fora. E quando a gente
começa a colocar pra fora, pras pessoas, o que Deus tem feito, a gente começa a impactar outras vidas também. Sim, sim. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Imagina. De estar aqui e, como você falou, pôr a minha voz, que na verdade eu nunca tinha pensado nisso. Porque a gente tem costume de reter, né? Sim. Reter as nossas... O que a gente é trabalhado, a gente deixa aqui, mas na verdade a gente pode ajudar os outros. Né? Exatamente, né? E, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Foi muito especial, pra mim foi emocionante, de verdade. Eu quero agradecer a você que ficou até o final. Lembra que todas as vezes que você precisar, que você quiser conferir o meu conteúdo também em todas as redes sociais, eu tô lá como Thaís.Simplício. E nos próximos episódios, a intenção é sempre trazer mulheres que tenham histórias assim como a Gil, para nos compartilhar lições realmente que vão nos agregar, que vai inspirar você, mulher, você que muitas vezes passa por esses desafios, né? Tem a maternidade, tem o empreendedorismo, tem o casamento, tem tantas coisas na vida de uma mulher, e a gente ouvir de outra mulher que ela passou, que ela está passando e tá superando, tá quebrando barreira, isso com certeza nos motiva, nos dá um gás a mais, tá bom? Então é um privilégio, um grande prazer ter você aqui comigo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, comenta aqui pra mim qual foi a parte que você mais se sentiu tocada dessa história e se você conseguiu tirar uma lição a partir disso, que pra mim vai ser muito especial poder ler e a gente conversar um pouquinho também. Então, até mais, espero você no próximo episódio. Bye, bye!